É impossível você melhorar alguma coisa que você nem percebe que precisa. E o seu sistema de criação, por mais bonito que ele pareça, ele não vai funcionar se ele não começar por você. E aqui vai uma coisa que eu observei em quase todo mundo que tenta organizar as ideias. A maioria ignora os próprios hábitos, as emoções, os pensamentos, como se eles não fossem parte de uma equação criativa. E eu nem preciso dizer que essas pessoas se frustram, porque elas montam um segundo cérebro cheio de promessas, mas vazio de criação real. E se você quiser destravar suas ideias todos os dias, a primeira coisa que você precisa aprender é a se enxergar. Eu sei que parece o papo de coach barato, mas é real, e eu vou explicar por quê. Porque a criatividade, pra mim, é aquilo que ressoa com você, é o que faz sentido pra você, pra mim. E me diz, como você vai criar algo que é seu se você nem se conhece? Agora preste atenção, monitorar os seus hábitos não é um detalhe opcional, é a base de tudo. E eu não tô falando de planilha colorida nem de checklist de produtividade, eu tô falando de parar por 5 minutos e olhar de verdade pra dentro da sua mente. Porque, vai, fala aí, diz pra mim, como você vai gerar boas ideias se você nem sabe o que anda ocupando a sua atenção? Como você vai criar com consistência se você nem consegue identificar quais são as emoções que estão te travando? Criatividade não é mágica, criatividade é reflexo, é resposta. Se você quiser criar um ecossistema criativo que funciona de forma natural, você precisa de clareza sobre o seu funcionamento interno. E olha só, muita gente acha que o problema é falta de organização, só que o que eu mais vejo é gente que precisa mesmo é de autoconhecimento processável. Só que isso não se resolve com mais um método pronto. E é aqui que surgem três problemas profundos que eu vejo toda hora acontecer. O primeiro é que essas pessoas elas não sabem o que observar. Elas acham que precisam de foco. Só que o problema é emocional, elas acham que precisam de mais tempo, mas o que falta é coragem para dizer não, para negar coisas. Diante de tudo que a gente consome, que a gente vê, aprender a dizer não, aprender a filtrar é essencial. E tudo isso poderia ser percebido com 5 minutinhos de journaling por dia, de registros diários, de uma manutenção de um diário, onde você coloca as suas coisas, as suas percepções, monitora os seus hábitos. E eu faço isso diariamente com o meu Obsidian, com o meu segundo cérebro. A segunda coisa é que essas pessoas não têm consistência. Elas tentam rastrear hábitos por 2 dias, 2 semanas, e aí elas desistem. E não é porque elas são indisciplinadas só, mas porque elas nunca criaram um sistema que conecta esses registros à própria criatividade. O que eu faço é monitorar os meus hábitos de criação, a minha rotina, o horário que eu acordo, e como isso se conecta, como isso se comporta, como o horário como eu acordo, as atividades que eu tive na manhã desse dia se conecta com as coisas que eu criei, com a minha produção. Monitorar hábitos é muito sobre isso, é sobre entender a consistência, entender padrões. Em terceiro lugar, as pessoas ignoram o que elas já sentem. E aí o sentimento bagunçado vira distração. E essa distração vira bloqueio. Mas sabe o que muda esse jugo? Escrever. Quando você escreve sobre o que você sente, você começa a organizar o caos. O que é confuso, quando vai para as palavras, começa a virar clareza. E onde há clareza, começa a surgir a criação. E é por isso que eu sempre digo, criar começa com registros. E registrar exige um sistema que vai além de tarefas, um sistema que se adapta a você. No meu segundo cérebro, por exemplo, eu uso um ritual de registros diários, como um método simples que eu criei, que eu chamo de método penso. Cada letra me guia com uma pergunta que pode ajudar a destravar. Por exemplo, P de planos, o que faria o meu dia ideal? E de espiritualidade, o que me alinha com aquilo que eu acredito, com aquilo que importa para mim? N de necessidades, o que é que está pedindo atenção? S de sentimentos, o que tem tirado a minha paz? E O de objetivos, o que é que eu estou construindo agora? Esse ritual virou o centro de tudo para mim, porque ele não só me ajuda a organizar o dia, ele me ajuda a entender o que está me bloqueando, o que está impedindo que as minhas ideias fluam. E agora, veja esse insight. Eu tenho um plugin no Obsidian que é o Tracker. Eu transformo esses registros diários em dados visuais. É como se fosse um espelho silencioso, só que preciso. Ele mostra exatamente aquilo que está diferente para ele. Eu consigo rastrear meus padrões emocionais, momentos de foco, ciclos de bloqueio, tudo isso. E eu ainda vejo como essas emoções se conectam com ideias que surgem depois. Você já teve aquela sensação de a criatividade veio do nada? Então, ela quase nunca vem do nada. Ela vem de um terreno fértil que você cultiva todo dia. Ela só parece vir do nada, mas você cultivou ela antes.
E quando você não se deu conta, ela foi lá e a fruta caiu. E a fruta está madura para você comer. Criatividade é mais sobre isso do que você forçar coisas para criar de qualquer jeito. Criar de forma natural e frequente exige um sistema que começa com você. Não adianta salvar um monte de ideia legal se você não entende o que te impede de aplicar essas ideias. Percebe onde está a sutileza do negócio? E com o combo registros diários mais tracker, eu parei de depender da sorte ou da inspiração aleatória. Hoje eu opero num ciclo criativo sustentável. Eu me observo, eu registro, eu entendo e eu crio. Agora, escuta isso com atenção. Se você quer organizar as pastas do seu segundo cérebro para criar todos os dias, eu tenho alguns e-books que vão aparecer aí na descrição que mostram exatamente o passo a passo para isso acontecer. Tem modelo pronto, tem organização de pasta, tem integração com hábitos, ideias e projetos, tudo para transformar o seu sistema de anotações em uma fábrica de ideias que funciona com você e não contra você. Porque, no fim das contas, o maior bloqueio criativo é não se perceber. Mas o maior desbloqueio é começar a se observar com honestidade e escrever sobre isso. É isso que eu faço, é isso que eu quero que você aprenda a fazer, que você possa começar hoje. Começa a registrar, anota, se monitore, registre os seus hábitos e veja como isso se comporta ao longo do tempo. E aí você vai se entender melhor e eu garanto que você vai criar mais. Isso surgiu a partir de uma pergunta que eu fiz. E eu recomendo que você assista esse vídeo, Como Fazer Boas Perguntas. E eu vejo você então no próximo vídeo.